Torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos repercutir, debater, conversar o que foi essa derrota colorada para o Corinthians na Neoquímica Arena, alguns minutos atrás por 4-2 pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por quem passou essa derrota? Roger Machado é o grande responsável pela derrota colorada para o Corinthians? O que foi essa postura do Internacional no segundo tempo? E a arbitragem, que vem sendo destaque negativo desde o início do Campeonato Brasileiro? Quem foi o principal culpado pela derrota do Internacional diante do Timão na Neoquímica Arena? A grande surpresa já começou pela escalação. O técnico Roger Machado fez algo muito diferente do que ele vem fazendo. Se esperava que começasse com os zagueiros ali normalmente, os laterais, né? O Brian Aguirre e o Bernabei. E aí, a abertura de meio campo com o Fernando. E aí, o que a gente já estava aí repercutindo, trazendo como informação que o Thiago Maia ficaria como titular e ganharia essa vaga no lugar do Bruno Henrique. E o Alan Patrick, aí um Tabata, ou o Gustavo Prado, ou o Gabriel Carvalho, com o Wesley do outro lado e o Ender Valencia lá na frente. Não foi isso que aconteceu. A escalação nos apresentou. No meio campo, Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia. Sim, esses três volantes começando a partida, com o Fernando recuando, jogando entre o Victor Gabriel e o Vitão, fazendo uma linha de 5 lá atrás, como se fossem os três zagueiros, Vitão, Fernando e Victor Gabriel, com os dois alas, os dois laterais, Brian Aguirre pela direita e Bernabé pela esquerda, com o Bruno Henrique abrindo esse meio campo do Internacional, vamos dizer assim, com o Thiago Maia, o Alan Patrick centralizado fazendo a armação da jogada, o Wesley caindo pelas pontas e o Ender Valencia lá na frente, lutando contra tudo, contra todos. Já nos primeiros minutos da partida já tivemos aí um lance polêmico, um agarra-agarra, um empurrão, ou melhor dizendo, o empurrão, o agarramento que o Roberto fez no Wesley e nada foi marcado. A arbitragem não viu falta naquele lance ali. E o VAR muito menos. Se omitiu. Um ficou esperando pelo outro para ver quem ia tomar a decisão primeiro. Essa que é a verdade. Parece que os árbitros já entram em campo com medo de tomar uma decisão para não serem punidos. Ou, talvez, para favorecer um ou outro. O que será que está acontecendo com a arbitragem brasileira? O Internacional teve essa proposta. Até porque o Corinthians está chegando com uma ideia nova, com o Dorival Júnior, com outras ideias de propor jogo. Talvez o Inter tentou surpreender o Corinthians com essa linha de 5 lá atrás, com o Bruno Henrique e o Thiago Maia. O Inter esperando por um contra-ataque, essa que era a verdade. Não demorou muito, o Internacional começou a sofrer um abafo do time do Corinthians e tomou seu primeiro gol, onde o Roberto sai costurando tudo e todos. Engana o Antony chutando de perna esquerda, abrindo placar para o Corinthians. Depois dali, o Internacional mudou um pouco a sua postura. O Fernando se desprendeu dessa linha lá de trás, se aproximando um pouco mais do Bruno Henrique e também do Thiago Maia e do Alan Patrick, povoando um pouco mais o meio campo, e aí sim começando a ter opções para trabalhar. Foi assim que o Internacional chegou, principalmente o seu segundo gol. Mas o primeiro gol, uma jogada pela esquerda, tem cruzamento na área, e o Brian Aguirre chega de carrinho marcando gol para o Internacional, empate diante do Corinthians. Dá alguns minutos, o Internacional numa boa trama entre Bruno Henrique e Thiago Maia. Thiago Maia faz o segundo gol, vira o jogo para o Internacional no primeiro tempo, depois do gol do Internacional, depois na sequência segundo, o Internacional domina todo o primeiro tempo. O Corinthians foi amplamente dominado na primeira etapa, mas no segundo tempo parece que o Corinthians se arrumou e o Internacional começou a se bagunçar, onde o técnico Roger Machado teve a brilhante ideia de tirar o Alan Patrick e colocar o Oscar Romero na partida. Na minha opinião, foi uma grande borrada, para ser bem educado aqui, pois o Oscar Romero, na questão de armação, de participação de armação, de orquestrar, de organizar jogadas, ok, ele é um jogador, é um meia, ele sabe fazer isso muito bem. A gente não pode ter memória curta. Foi ele que nos ajudou no empate diante do Nacional do Uruguai. O Internacional saiu perdendo por 3-0. Ele fez um bonito passo para o Bernabé achar o segundo gol. Foi ele que cadenciou o jogo. Foi ele que encontrou os espaços naquela partida. E sempre que entrou muito bem.
mas na questão defensiva, quando o Inter precisou, foi um jogador a menos dentro de campo. E tendo um jogador a menos na questão de marcação, o time adversário, que é o time do Corinthians, mesmo estando nesse primeiro momento se reorganizando com uma nova ideia de treinador, que é o técnico Dorival Júnior, tem uma qualidade, tem Memphis Depay, tem Igor Coronado, tem o Yuri Alberto, tem outros jogadores de muita qualidade, de velocidade, jovens. E aí o Corinthians chegou ao seu empate. E depois o Internacional ainda teve a expulsão do Bruno Henrique, que na minha opinião, naquela segunda falta, que na minha visão não foi falta, o jogador do Corinthians cava, se joga no chão. E o Bruno Henrique, como já tinha amarelo, tomou o vermelho. O VAR não pode chamar o árbitro para fazer uma análise. Ele foi expulso direto. E aí o Internacional se perdeu totalmente na partida. Começou a tomar ataque adoidado. Foi um rodeão, essa que é a verdade. Um rodeão no segundo tempo do Corinthians. A bola aérea defensiva do Internacional foi um horror. Vitão, Victor Gabriel, Fernando batendo cabeça. Os laterais do Inter, principalmente o Bernabé e Afoito, querendo subir toda hora. Foi ali que o Inter tomou um dos seus gols ali nas costas do Bernabé. Fato é que na segunda etapa o Internacional não jogou bola. O Internacional só entrou para cumprir protocolo, pois o único time que jogou foi o Corinthians. Com erros de arbitragem, sempre se apoiando no VAR, esperando alguma coisa do VAR, deixando de marcar faltas. O Roberto era para ser expulso na partida. Ali já no primeiro tempo, quando ele fez aquele agarrão no Wesley, derrubou o Wesley dentro da área, já era para ele ter tomado o amarelo ali. Teve uma outra situação que ele fez, outra falta ali para ter sido expulso. E aí virou uma bagunça. O árbitro da partida, o Paulo Zanonvelli, deixando os dois times nervosos na partida, errando tudo, sempre se apoiando no VAR para tomar suas decisões. Decisões essas que podiam, facilitar e acalmar os ânimos. Não sei se é o clima do jogo, ou se é o medo de talvez tomar uma punição lá na frente, ou é para favorecer um ou outro. O jogo na casa do Corinthians, a gente já sabe o que acontece nessas situações quando é contra o Internacional, foi o que o Vitão disse na saída de campo. E aí, na segunda etapa, no intervalo, além do técnico Roger Machado tirar o Alan Patrick, tirando totalmente a criação das jogadas, que foi aí do segundo gol, uma tabela entre Alan Patrick, Bruno Henrique, Thiago Maia. Tira o Thiago Maia da partida. Jogador que entrou bem, começou bem a partida como titular. Depois de aquela polêmica toda, que ele ia pro Santos ou não ia, ele voltou nessa partida a ganhar a chance como titular, jogou bem, fez gol, participou, foi sacado da partida. O que o técnico Roger Machado quis com aquilo? Já estava pensando em preservar Alan Patrick e o Thiago Maia para a partida diante do Atlético Nacional nesse meio de semana pela quarta rodada da Copa Libertadores da América? O que queria Roger Machado com esses movimentos? Cai na conta do Roger Machado essa derrota? Cai na conta da arbitragem? Cai na conta da má postura do Internacional dentro de campo? O Inter defensivamente bateu cabeça? O Corinthians podia ter feito 2, 3, 4 gols natural. O Corinthians chegava como queria, cruzava do lado direito, cruzava do lado esquerdo. Era um horror a defesa do Internacional, a bola aérea. O fato é que tem muita coisa pra gente conversar, tem muita coisa pra gente debater, pra gente continuar debatendo e conversando. Não vamos fazer terra arrasada. O Inter tem apenas a segunda derrota em jogos oficiais nessa temporada. Fato é que o Internacional nessa partida não teve bom desempenho. E agora tem aí uma parada duríssima diante do Atlético Nacional lá na Colômbia, onde a gente vai poder pelo menos contar com o Carboneiro, um meia atacante colombiano que sempre desequilibra pela sua velocidade e pela sua qualidade técnica. Vamos ter Alan Patrick, vamos ter aí Bruno Henrique, que já não vai jogar na próxima rodada diante do Botafogo fora de casa, cumprindo suspensão. Será que o técnico Roger Machado vai manter o que ele colocou em campo? Ou ele vai voltar com mais atacante lá na frente, e aí o Fernando e o Bruno Henrique ou o Thiago Maia? O que vai ser diante do Atlético Nacional da Colômbia? O que deixou dessa derrota do Internacional para o Corinthians?
Tu gostou da escalação? Foi uma surpresa pra ti? Essa derrota tá na conta do Roger Machado? E a arbitragem, hein? Sempre polêmica, mas sempre contra o Inter. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!